Oizinho, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos na nossa página aqui no Facebook, @Grau Novo Paradigma. Então, toda terça-feira agora nós vamos debater, ó, acabei de entrar online, dedinho para cima, né? Evoluindo de alguma forma. Todas as terças-feiras agora, em @Grau Novo Paradigma, nós vamos entrar com o tema sobre debates e interpretação bíblica. Eu já vou explicar por quê, tá bom? Deixa eu entrar aqui na minha página primeiro. Deixa eu ir lá na minha página e começar a divulgar, né, para um pessoalzinho. E aí a gente começa, então, esse debate e esse tema que é super importante e imprescindível, gente. Imprescindível, tá? Deixa eu ir lá no meu videozinho. Espera aí que é rapidinho, viu? Eu não vou mais estender tanto esse introdutório. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Hoje, todas as terças-feiras, aqui em @Grau Novo Paradigma, nós vamos trabalhar debates e interpretações bíblicas para conseguir entender o peso e medida dessa res corpórea e resistência utilizada por Descartes, por Newton, pelos clássicos modulares, né? Então, aonde que então esses caminhos da espiritualidade começam a se encaixar nesse segmento? Então é importante, né? Lembrando que nós temos, infelizmente, uma hermética, infelizmente, tá? Não é minha culpa, corrompida, e, consequentemente, junto a isso, nós temos o problema dos reformadores dos muros, que são os calvinistas, sim. E eu vou estar tentando debater alguma coisa hoje sobre isso. Ah, tá aqui, ó. Acabei de entrar, peraí. E tudo para, né, aliar essa perspectiva que é super importante entre espiritualidade e o ser existencial, tá bom? O ser existencial e a espiritualidade que está descrito na res corpórea por resistência, que não é de Heidegger, tá? Não é de Heidegger. Deixa eu primeiro divulgar na minha página, que é melhor eu organizar através dali, que eu não sei ainda organizar pela página @Grau Novo Paradigma. Brigadinho quem chegou. Ajuda a compartilhar, gente. Hoje o tema tá bem legal. É um tema que vai elevar, um tema que vai trazer muita perspectiva importante, tá? Para os nossos tempos atuais e tudo mais. Deixa eu colocar só uma observação aqui. Debates e interpretação bíblica com a res corpórea e sua... Ai, peraí que saiu tudo do caps look. Debates e interpretações bíblicas junto à res corpórea e sua resistência. Peso e medida dos clássicos modulares. Eu senti de trazer isso, tá, gente? É um tema que eu não posso deixar eu posso deixar paralelo, mas não posso deixar fechado como observação. Deixa então aqui publicar na minha página e a gente já começa. Peraí. Obrigadinha por quem tá aí, quem chegou, ajuda a compartilhar, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, que a minha página a última vez ficou... Ah, tá aqui, ótimo. Beleza. Ah, é por aqui que eu faço? Agora eu não sei. Peraí, é rapidinho. Obrigadinha por quem tá aí, quem chegou, ajuda a compartilhar. Eu tô achando que esse som hoje tá meio baixo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Deixa eu só dar uma geral aqui no som. Deixa eu ver se o som tá bom, se não tá. Eu tô achando que ele tá um pouco baixo hoje. Peraí. Obrigada por quem curtiu. Deixa eu ver aqui. Orlando Quaresma Filho, muito obrigado. Ajuda a compartilhar. Deixa eu dar uma entrada aqui na minha página de novo, porque é uma travada, gente. Para poder me organizar aqui. Senão eu vou ter que entrar de novo. Vamos ver. Aqui tá ao vivo, pelo menos aqui no Facebook. Ah, tá indo bem. Deixa eu ver. Ai, parece que travou, hein?
Deixa eu ver se é aqui. Ah, é problema do meu computador. Olha só, eu tô achando que tá sendo, que o som não tá indo bem, mas é na verdade o meu computador. Deixa então só dar uma geral aqui. Tá. Obrigadinha por quem chegou. Deixa eu, pra quem chegou, né? Peraí, deixa eu só me organizar, gente. O começo é sempre mais difícil aqui. Peraí. A gente vai ter um sonzinho de fundo, né? Uma coisa mais clássica para relembrar essa época, né? De Descartes, eles resgatando a nossa história, né? Pela Renascença ali, próximo a essas épocas, resgatando a res corpórea com todas as forças, junto à Academia de Mersenne, né? Junto a Galileu, os gregos, os romanos, né? Junto ao próprio problema da tetrarquia, o problema da já fragmentação do Império Bizantino, e tentando trazer à vista de todos, de alguma forma, a verdade e nada mais que a verdade, né? Que há muito tempo vem sendo corrompida e corrompida por Aristóteles e Platão e os seus segmentos, seus seguidores dentro da história dialética. A minha obra, Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, traz esta compreensão, tá? Do problema platônico, aristotélico, fragmentação do Império Bizantino, fala da Academia de Mersenne, vai falar de Lutero, do problema dos reformadores dos muros, que são os calvinistas, a favor de um Estado ainda papal e que ainda nos rege hoje, fazendo dessa taça, dessa res corpórea, uma taça de ouro, ao qual, na verdade, ela vem numa simbologia dentro da história como sendo algo humilde, porque ela não é uma taça de ouro, apesar de ter muito poder de ciência espiritual. E essa alegoria, né, da taça, de alguma forma, ela é humilde porque ela é simplesmente uma pictografia que traz em si números e essa trigonometria ao qual nós estamos aqui compreendendo todos os sábados em Filosofando com Rainha do Sul, e vamos começar então a compreender nesse caminho espiritual todas as terças-feiras, tá? Para quem quer conhecer mais na área da ciência, o signo arqueológico, que eu assim intitulo nas minhas obras, mas que é o santo grau da ciência e espiritualidade, ao qual Heidegger conhecia e corrompeu dentro da área da ciência, a sua trigonometria, né? Eu convido a entrarem no curso de Euclides, ok? Deixa eu só entrar aqui para colocar o link para vocês, e no curso de Euclides vocês vão conhecer um pouco dessa outra perceptiva que eu chamo de taxonomia sistêmica, em elementos de Euclides, nas suas proposições, na junção desse signo que é arqueológico, que tem trigonometria, ao qual em elementos de Euclides descreve esse signo, tá? E ali abrangendo uma perspectiva muito mais ampla para a ciência, de alguma forma. Mas, obviamente, que os nossos clássicos modulares na história dialética, que não são corruptores, tá? Não são corruptores. Ao contrário de Leibniz, ao contrário de Heidegger, pela historicidade e história factual positiva, unido a esta perspectiva da ciência, e aí a gente vai começar a ampliar então o entendimento dessa escola de Wolff, eles trazem o quê? Sempre nas suas garras, né, nas suas lutas, a importância da moral, que é o caminho então espiritual, ao qual eu declaro ser eleata e não parmênico, ok? E que está intrinsecamente relacionado aos manuscritos bíblicos, na sua interpretação, como nós, junto com essa candeia, a partir de hoje, todas as terças, vamos começar a abrir. Muito obrigadinho para quem curtiu. Eu peço, por favor, compartilhem, ajudem, tá? Para que isso comece, então, a tomar a sua concretude, a sua importância, tá? Porque a taça, o novo paradigma não é para mim em particular, é para todos nós, tá? Para você, ok? O novo paradigma.online é o nosso site oficial, e @grau novo paradigma
é a nossa página aqui no Facebook. Então, agora eu vou dar uma divulgada em alguns grupos. Me ajudem nessa tour aqui a divulgar e a gente vai começar, então, esse debate que é super importante, junto com a Candeia e essas interpretações dos caminhos da espiritualidade. E aí a gente vai começar a entender, gente, quem era realmente Descartes, quem era realmente Newton, né? Esses gigantes que não colocaram a fama em primeiro lugar, mas colocaram a dignidade, tá bom? E nem lutaram por nenhum ideário ou ideologia, mas sim por nós e pelo nosso futuro, ao qual nós temos a obrigação de também fazer para o futuro daqueles que vêm, tá? Vamos lá então, deixa eu dar uma divulgada. É rapidinho. Ai, peraí, eu sempre me confundo um pouco aqui. Eu vou divulgar para uns 5 grupos, tá? E aí eu peço, por favor, que vocês colaborem em compartilhar, isso ajuda, viu? Isso ajuda. Eu vou compartilhar em alguns grupos de filosofia, porque tem relação com a filosofia, e também com alguns relacionados à hermética, porque também tem relação com a hermética, queira ou não, né? Espera que meu... Tá um pouquinho... Deixa eu colocar aqui... Publicar... Já compartilhei em um. Deixa eu compartilhar em mais um. Espera aí. Debate está aqui aberto. Tá. Deixa eu compartilhar em mais um. Calma que a gente chega lá. Calma. Eu coloquei um sonzinho clássico de fundo, né? É um tema mais clássico, na verdade. Acaba envolvendo a ciência, mas é um outro quesito que deve ser acoplado à educação. E como eu disse, de forma não ideária. Por sinal, é uma defesa até bíblica, gente. É uma defesa até bíblica isso. Para quem realmente leu o manuscrito, tá? Porque em Hebreus não há sacerdócio. Quem pediu sacerdócio, templo, altar, foi Moisés, não a Bíblia, que é eleata non parmênica na sua interpretação, nos seus caminhos espirituais e de moral, de alguma forma. E nas defesas de Paulo Apóstolo, o que a gente tem? A gente tem algo super importante que é o entender a lei, porque quando você entende a lei e você a recebe fenomenicamente, esse ente lei, você recebe como compreensão, você se torna lei, você deixa de necessitar da lei para se justificar, porque você se torna ela. Então, você vive com ela, então você pratica aquilo que ela simplesmente te explica, certo? Sem imputar a você, que é o problema dos fariseus, a lei, por assim dizer, ok? Então, esse já é um caminho interpretativo, gente, de compreensão tão importante da coisa e que ninguém debate aí, tá? Então, aí que tá a diferença dos templos, né, desse problema agora luterano em função dos problemas dos calvinistas reformadores dos muros, levantando esses templos, que hoje viraram aí caixa 2, tá? Para um Estado, e automaticamente um problema do Estado, como a gente está debatendo todo sábado na área da ciência, e que como ciência relativa, sem a compreensão clássica modular da coisa, acaba também prejudicando a si mesmo e automaticamente o próprio povo, tá? Então, organizando, né, na educação esse módulo sem imputação de leis, sem ideários e ideologias, a gente começa a ter uma sociedade não heideggeriana, né, diferenciada e livre, ok? Com pessoas criacionistas, né? Porque assim, é como eu falo, utopia, tá? A utopia, na verdade, ela se torna platônica porque ela é de Platão, tá? Fala, esse mundo não vai existir. Não.
É o amor em Platão que se torna platônico, porque ele se torna fantasmagórico na sua compreensão tempo, espaço e vida, tá? Por assim dizer. Não dos clássicos modulares, porque o amor ele é responsável, tá bom? Compartilhar em um grupo, deixa eu compartilhar mais em 2 grupos e a gente já começa. Mais um minutinho. Agora eu já nem sei mais aonde que eu... Deixa eu colocar aqui. Ah, peraí, E eu vou colocar em mais 2 grupos, tá? Mais um minutinho, peraí. Compartilhar em um grupo, mais 2 grupos e a gente já começa já. Ai, deixa eu pensar, peraí. Ah, tá. Falta mais 2. Compartilhar em um grupo. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre debates e interpretações bíblicas, tá, gente? É super importante, junto com a resistência e a res corpórea, para compreender o peso e medida, né, dessa moralidade, desse caminho espiritual ali defendido por Descartes e tudo mais, né? A gente vai começar essa tour, na verdade, todas as terças-feiras, tá? Justino, muito obrigado, seja bem-vindo, compartilha, me ajuda a compartilhar a live. É mais um bloco aí, né, de discussão, de debate sobre a resistência, que é o signo arqueológico. E mais um grupo e a gente então finalmente começa. Ai, agora qual que eu tinha compartilhado? Já nem sei. Deixa eu ver aqui. Não sei se foi fronteira, se foi... Se ele pelo menos mostrasse, né? Vamos lá. Bom, eu fiz alguns apontamentos aqui. Deixa eu entrar agora numa outra página que eu preciso abrir, que eu gerei uma atrasadinha, que eu estava vendo um aplicativo aqui. Bíblia Online, pronto. Bom, vamos lá. Vamos começar, tá? Peraí. Deixa eu só entrar aqui. Cadê Provérbios? Aqui, pronto. Bom, gente, vamos lá. Para quem está acompanhando a página @grau Novo Paradigma, né, já conhece o signo que é arqueológico. Caso você não conheça, você precisa entrar e ingressar na nossa página oficial, que é o novoparadigma.online, ou acompanhar alguns vídeos em a nossa página aqui no Facebook, que é @grau Novo Paradigma, certo? Todos os sábados, em Filosofando com Rainha do Sul, eu mesmo, nós estamos debatendo o santo grau, que tanto é da ciência como espiritualidade, que é o próprio signo arqueológico, a própria resistência, o referencial inercial de Sir Isaac Newton, para a área da ciência. Como ele se desenvolveu na história da civilização na área da ciência. E nessa última condição ontológica de perceptiva, como Heidegger se utiliza dessa res corpórea, que é o santo grau da ciência, alegoricamente falando, ao qual, se utilizando dessa cartesiana metafísica de Descartes, que é o próprio signo arqueológico, a res corpórea, por assim dizer, a corrompe na sua perceptiva e no seu peso e medida. E para a ciência, tá? Para quem quer se inteirar mais ao entendimento da sua resistência, que é a sua taxonomia sistêmica, como dentro da sua trigonometria, né? Numa linguagem assim que eu diria mais estoica, e que vai caminhar para essas porções necessárias dessa mathesis universalis. Ó como ajudou aquela tese, hein? Agora eu consigo falar mais técnico. Então, essa mathesis universalis para a área da ciência, eu convido então vocês a ingressarem, eu vou deixar o link aqui, a ingressarem
na página do nosso curso 1 de Euclides, tá? Entrem lá. Deixa eu entrar aqui para poder colocar o link para vocês. E acessem o curso, tá? O curso, gente, ele tem uma taxa porque o nosso universo aqui online, ele precisa ser ajudado de alguma forma, mas é só R$35, vocês vão ter 15 aulas, tá? Na perceptiva da relação com a taça, esse signo arqueológico, essa resistência junto as proposições de 1 a 6 de Euclides que a descrevia, tá? A resistência ao qual eu delimito como ser a resistência, na verdade, ela poderia, tá, ter duas condições, como é que se diz, de pulso. A taxonomia classificatória, classificando os entes, e a taxonomia que eu chamo de sistêmica, beleza? Então isso é importante entender, porque é a mesma perspectiva de pulso da escola pitagórica entre qualidade e quantidade numérica dessa matésis universalis sobreposta numa metafísica para compreender esse todo aí, tá? Quando então a historicidade, a história factual se utiliza do signo arqueológico, ela sempre retira, ela come a maçã. Sobre essas simbologias, eu pretendo trazer todas as quintas-feiras às 20 horas o entendimento dessas alegorias e simbologias. Então quando a gente come a maçã, obstrui a maçã, nós tiramos parte dela para dar como alimento ao próximo apenas a sua metade, ok? E aí essa maçã, ela tem alegoricamente a simbologia da própria res corpórea, que é o signo arqueológico, o santo grau, que é tanto da ciência como da espiritualidade. E uma vez então cortando esse entendimento, só lidando nessa matésis universalis a compreensão da quantidade numérica e não da sua qualidade, criando agora da qualidade uma qualidade de uma falsa hermética cabalá, por exemplo, infelizmente não é minha culpa, tá? E culpem a história da civilização, por favor. Então nós temos um tipo de homem, um tipo de estrutura de homem. Obrigadinho, seja bem-vindo, Fabiano, tô aceitando você. Um tipo de homem, de estrutura de homem para o nosso universo, a nossa... Essa, então, é uma das maiores... Deixa eu dar uma baixada aqui. Essa é uma das maiores reclamações na história dialética pelos clássicos modulares, gente. Então, isso é super importante estar a par e tudo mais. Então, segue o link aqui, ó. Eu vou colocar o link aqui. Eu estou colocando o link aqui em comentários, eu espero que entre. Deixa eu ver se vai entrar. Segue o link, eu acho que vai entrar o link. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai entrar o link. Não entrou. Tem que entrar no vídeo para colocar o link. Só um minutinho, então, gente. Deixa eu entrar aqui no link. Deixa eu entrar aqui direitinho para entrar esse link para vocês. Que é do curso de Euclides, que é importante entender. Lá vocês vão compreender melhor. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou tirar, viu? A proposta não é debates. Os debates futuramente nós vamos ter no Instagram, tá? Obrigada pelo convite. Agora que eu entendi. Deixa eu tirar. Obrigada pelo convite. Agora que eu entendi, então, o que significa esse botão. Eu estava achando que era para... Como é que se diz? Que era um botão para divulgar para uma outra página, alguma coisa, mas não, é um botão para ter os debates em conjunto. Mas essa não é a proposta, tá? Do nosso vídeo agora. Muito obrigada, eu espero, né, que vocês compreendam. A proposta de debates, né, para perguntas e respostas, eu vou fazer futuramente no Instagram. Deixa eu... Agora que eu entendi, então, tá? Então, eu acabei de retirar. Então, vamos tocar em frente. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o link. Espera aí que tá um pouco travado o meu...
e a gente então vai começar essa odisseia. Então tá aí o link do curso de Euclides, tá? Fiquem à vontade. Como eu disse, a taxinha é só R$ 35, mas vai edificar-vos de alguma forma, tá? Nessa compreensão mais profunda do signo arqueológico, que é a resistência à sua raiz corpórea. Vamos então ao debate de hoje, que é debates e interpretação bíblica, ok? Então, como eu disse no começo do vídeo, eu estou trazendo os debates e interpretações bíblicas porque são importantes para compreendermos aonde estão as incongruências e os erros interpretativos desse caminho atual e espiritual, se corrompendo através dos templos, ao qual uma parte dizendo ser luterana pelo problema dos reformadores calvinistas dos muros não é, tá? Acaba não sendo, acaba jogando o jogo, né, da corrupção perceptiva sobre a verdade, nada mais que a verdade, e o nosso próprio entendimento sobre o Filho do homem, que é Jesus Cristo, representando, né, esse espiritual, que eu vou dizer, esse apeiron de Anaximandro, esse universo vivo na Terra, né, junto com leis, né, que são milenares, tá, gente, ao qual colaboram para que o homem venha a se entender, não só existencial no tempo e espaço, que não é o existencial heideggeriano, por favor, é o resistencial cartesiano, tá, e ao mesmo tempo, não só existencial no tempo e espaço, como espiritual, tá? Dotado dessa luz que vem nessas imagens, né, na história na história dialética, né, na Renascença, que nós temos lá, né, nesses quadros antigos, que é essa luz a mais, né, que vem então iluminar de alguma forma agora a sua alma e trazer sobre si então esse homem vitruviano mais amplo, espiritual, mais excelso, tá? Então, para nós começarmos a compreender... Ai, deixa eu só me arrumar aqui, para que eu estou em cima da minha perna. Para nós começarmos, então, a compreender, tá? Esse começo da interpretação, de alguma forma, desse tabernáculo ao qual, em Apocalipse, as 7 igrejas são convidadas para começar a reorganizar de alguma forma, tá? Que são as 7 igrejas corrompidas que devem, então, agora, corrompidas, se reorganizar para a verdade, nada mais que a verdade, um futuro, né? Então eu escolhi, para começar esse tabernáculo, esse entendimento, o livro de Provérbios. Para quem lê Provérbios, ele está na porta do tabernáculo, chamando então, né, esse agora aluno, esse discipulado, esse iniciado, a compreender então todo esse caminho que vai lhe oferecer ao final essa labareda de fogo simbólica que está em Hebreus, o tornando anjo na terra, tá? Ou seja, um homem representante espiritual na terra, diferente de um anjo caído, né? Porque ele perde as suas asas espirituais por ser ganancioso, o próprio homem, e então, infelizmente, o tal, alegoricamente falando, luciferiano, tá? Que quer a luz, mas só se agarra à luz do poder e da ciência e perde toda essa importância espiritual em labareda de fogo, em espírito, que é então santo. A santidade, que é uma outra alegoria que eu vou tentar reforçar nas quintas-feiras, eu só não sei se essa quinta-feira eu começo já essa tour, tá? A santidade, ela não é castidade sexual, tá bom, gente? A santidade, na verdade, o ser virgem de coxas, que é uma simbologia que a gente tem em Apocalipse, diz respeito às pessoas que têm a capacidade em caráter de não corromper. Tá? Ontem eu estava vendo um mocinho muito bom, que eu acho que eu ainda vou divulgar esse mocinho, que eu acho interessante a história dele, falando ali da Bíblia, né? Ele tem um trabalho também social, e eu achei bem interessante a forma como ele expressou ontem esse problema dos púlpitos hoje dentro das evangélicas, né? Onde o homem não se importa mais
com o espiritual em si, mas o revelar qualquer coisa, o chutar, que nem jogar dados, né? E ali ganhar os seus dízimos e o seu salário, tá? Uma mesma condição que nós tivemos na época de Jesus Cristo, ao qual chutou esses templos, né? E que se dizem hoje luteranos, mas que não são. A gente talvez passe nesse caminho por Lutero, né? Lembrando que a minha obra, A Razão, o Senso e Espírito, eu vou deixar depois o link aqui, é uma obra que vai ajudar um pouco nessa perspectiva desse problema histórico, né? Dessas reformas, desse problema monista e dualista da coisa, tá? Que é então o problema já que a gente tem recentemente do Império de Aquimênidas e agora de Parmênides, né? Criando um monismo perceptivo de um universo que nasceu do nada. Então Deus se torna fantasmagórico, o apeiron de Anaximandro incompreendido, né? Esse poder espiritual do homem trancado, fechado, tá? E aqui, então, eu pretendo vos abrir esse caminho para que, obviamente, né, seja melhorado, né, com a caneta e a sua aplicação. Lembrando que culto à mandala colorida, energia, não é o caminho espiritual, tá? E nem o Veda fechado, heracliano, que eu chamo, eu não sei se Heráclito era corruptor, tá? Em uma das minhas obras eu coloco em dúvida isso ainda, mas se Heráclito for voltado apenas para si, tá? Então o problema do Veda corrompido também. Nós somos modular, nós somos céu e terra ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar então essa odisseia, tá? Lendo então Provérbios, ok? Quem tiver aí, por favor, compartilhe, me ajude, tá? Para que a gente continue com essas lives, né? E para que isso comece a tomar os rumos que se deve. Então, Provérbios 1, eu estou usando a Bíblia Online. Eu gosto muito da Thompson, porque ela tem um índice no final, a Thompson. Essa aqui é a Bíblia Thompson. No final, ela tem um índice que eu vou apresentar mais nas quintas-feiras, que é assim, por exemplo, quando você precisa de um nome específico, por exemplo, colar, né, ou mulher, ou alguma coisa do gênero, a Bíblia Thompson, ela no índice te mostra todos os versículos desse livro que carregam o nome colar, né, esse ente, esse fenômeno colar, tá? De alguma forma, esse instrumento que não é troço, tá bom? Como Heidegger defere, coitado. Vamos lá, então. Então, Provérbios 1, tá? Capítulo 1 de Provérbios e versículo 1. Provérbios de Salomão, vírgula, filho de Davi, vírgula, rei de Israel. Bom, eu vou ler o versículo 2, tá? E aí já vou explicar, então, a condição aqui. Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Ponto e vírgula. Para se entenderem, vírgula, as palavras e a prudência. Ponto. Então, assim, gente, antes da gente ir para o versículo 2, tá? Não há como seguir se nós não entendermos primeiro a palavra provérbios. Então, a gente tem que ir e buscar o significado da palavra provérbios, ok? Primeira coisa. E provérbios, né, de alguma forma, vamos lá, significado, provérbios, é um ditado curto, né, popular, que resume um conceito moral, tá? Uma norma social. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca, tá? Segundo os textos bíblicos, então, provérbios, de alguma forma, que traz também o contexto de sabedoria, né, e tudo mais, é tipo uma constituição, tá? Sabe quando a gente cria uma constituição para o Estado? Então, a gente, em provérbios, tem aqui, na condição de livro, manuscrito antigo, que é a Bíblia, a gente vai ter aqui uma condição, um tipo de um livro que vai constituir a você perceptivas sobre os caminhos da
sobre os caminhos morais, por assim dizer, tá? E nós vamos ver detalhadamente todas essas terças-feiras. Então, quem quiser acompanhar, tem aqui 3 bolinhas aqui, clica em seguir, tá? Para não perder. Então, nós vamos ver como que esse Provérbios, então, ele é lido de forma eleata não parmênica e estoica junto com a candeia. E vamos começar a abrir esse fogo, né? Todo esse entender dessas frases e tudo mais, tá bom? Então, ele é um conceito, o Provérbios, ele traz no seu conteúdo um conceito moral para uma norma social. Olha que belo, tá? E não tem nada de culto aqui, tá? Provérbios não tem nada de culto, mas ele vai ter muitas condições de sabedoria, tá aqui, ó, no versículo 2. Para se conhecer de sabedoria e instrução, as palavras e as prudências. Então, esse é o primeiro passo que Provérbios traz. E que na educação, para um povo, ele não deve ser imputado como lei e nem ensinado de qualquer jeito, mas junto à res corpórea resistência, explicado estoicamente na vida e eleatamente não parmênica. Porque na res corpórea que constrói ciência, nós entendemos que o universo é vivo e maior que o homem, porque eu estou no espaço, o espaço está em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, e esse espaço é o espaço não numerado, que a tudo inclui e governa, que é o apeiron de Anaximandro. Fato. Número 2, né? Além dessa... Aqui eu vou começar a esquecer, gente. Eu tenho essas... Não é que eu tô velha, não, tá? É que eu penso em 3.000 coisas ao mesmo tempo, mas também tô ficando. Mas espera aí. Então, essa condição, a gente tem 2 condições, né? Que é essa condição do apeiron, aí se eu lembrar a segunda eu falo. Agora já me perdi já. Mas desculpa, é que eu penso em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e também eu tô com 47, 89, daqui 3 anos só 50 anos, deve ser isso. Mas vamos lá. Mas eu dou uns baques, assim, porque eu acabo pensando em 1000 coisas aqui. Eu olho aqui, penso, já quero pensar na frente, acabo me confundindo. Mas, ai, desculpa. Mas vamos lá, então. Então, a gente tem essa condição da res corpórea, o entendimento do apeiron, eu estou no Pai, eu estou no espaço, o espaço está em mim, né? E ao mesmo e é isso, tá? Então vamos continuar aqui, vai, que eu já me perdi, agora não adianta eu querer resgatar o que eu perdi. Então vamos lá. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, a gente vai começar a conhecer uma norma que pode, um conceito moral para ser aplicado como norma social, tá? Mas é como eu disse, que não é, de alguma forma, uma lei imputada. Porque isso é reclamado, gente, dentro do próprio manuscrito bíblico e por Paulo apóstolo, contra o problema dos fariseus e esses templos, tá? E aí, futuramente, obviamente, contra todo um problema hermético e tudo mais da coisa, tá? E qual é? Você não imputa a lei, a pessoa precisa entender a lei. E para entender a lei, ela precisa entender, eu acho que era isso que eu queria colocar, além do apeiron, a sua vida tempo espacial. Então, olha que coisa, gente. E nessa minha obra, Nietzsche, o Anticristo que é correndo, eu acabo trazendo um pouco disso. Olha que coisa. Entre um estado que está corrompido na perspectiva da ciência, na condição de leitura física, tempo e espaço, e hoje, pior ainda, na própria teoria das cordas e quântica, né? E que a gente vem provando todos os sábados em Filosofando com Rainha do Sul, quanto à apresentação da res corpórea, o problema de Heidegger, né? Então, entre um estado que está corrompido na ciência e que Heidegger, pela historicidade, história factual positiva, se aproveita para que você não entenda, não compreenda esse tempo e espaço, né? O que a gente tem? Paralelamente, uma hermética que também está corrompida como perceptiva nos preceitos, então, desses conceitos morais, né? Dessas leituras estoicas e eleatas não parmênicas da nossa, de alguma forma, vida, tá? Então, o conceito moral, ele acaba sendo burlado de tal forma que carpendim, né? Tudo acaba sendo válido. E o que a gente está provando todos os sábados de alguma forma, né? Nessas aplicabilidades.
Então, e aí, na condição de manuscrito bíblico da interpretação, a gente começa também a perder o sentido dessa interpretação em função de uma hermética corrompida que se aproveita de dízimos, né? Na verdade, ela dá as verdades pela metade também. Ela é tão corrompida quanto a ciência, né? Ao qual o próprio homem agora ele está nesse labirinto, nessa indução sem perceber na sociedade, e que deve então agora em conjunto com o que é o problema simbólico das 7 igrejas agora começar a reformar, tá? E não para os seus próprios empreendimentos, claro, mas para o futuro, classicamente, de forma modular, a sua importância implantar então nos caminhos dessa educação. Né? Por isso que Jesus dizia, de alguma forma, filho do homem, o Jesus que representando todo esse poder na terra, ele dizia de forma eleata, não parmênica, não mexa com essas criancinhas. Se você não instrui esse entendimento perceptivo, logo entenda a idade, você já constrói um homem no futuro já complicado em si mesmo, tá? Uma das condições básicas estoicas é a condição do tempo e espaço, e que a gente vai entrar nessa defesa que está nas metafísicas, que está no livro sobre as metafísicas, né, qual que é, de Descartes, que eu tenho que ler? Deixa eu ver, Metafísica de Descartes. Por que logo nas primeiras meditações metafísicas de Descartes ele traz assim, para o problema dessa teologia que já é aristotélica, tá? Em Giovanni Hilli, como eu já debati, nós compreendemos que essa ontologia futura de Heidegger, que segue por historicidade, história factual, Aristóteles, ele, na verdade, acaba seguindo um tipo de teologia metafísica em Aristóteles corrompido, mas que agora muda nome, né, para ontologia, e na verdade a teologia não é a verdadeira ontologia. Então, por que Descartes ele fala para os teólogos da época, convida pelas meditações, dentro do método da res corpórea, a compreender o problema da interpretação sobre a ignorância é imperdoável. E a gente vai ver isso no primeiro capítulo de Provérbios, tá? Sobre o problema da ignorância. Por que então acontece isso? Por que ele fala isso? E depois ele diz que Deus não culpa, mas a ignorância é imperdoável. Mas Deus não aponta na sua cara e diz, e sim a sua escolha por ser ignorante, né? E por quê? Por que a ignorância, então, é imperdoável? Porque o tempo e espaço, quando você se propõe a ser ignorante, o esperto vai te sobrepujar. Isso no tempo e espaço. A sua ignorância faz com que você ultrapasse uma ponte que esteja, talvez, podre, e você caia então num rio e morra, né? Então tudo isso é importante na interpretação e que agora começa a caminhar na verdadeira ontologia junto a conceitos morais, gente. Então quando a gente entende esse mel, né, desse leão, né, que aí a gente tem uma outra simbologia bem interessante em Sansão, mas que eu não vou entrar nesse debate agora. Quando a gente começa, então, a saborear esse mel e a entender esse mel, a nossa estrutura também, no tempo e espaço, começa a se tornar outra, sem imputação de lei, mas por entendimento, né, de prudência, os problemas dos vícios, que são a traição. Então, a Bíblia, no seu convite, no seu manuscrito, como interpretação eleata não parmênica, em primeira instância, ela convida você a entender estes conceitos no tempo e espaço. Se eu vou trair você, ok? E vou mentir para você, no tempo e espaço, como o nosso universo, nós estamos em sociedade, eu minto para você que está aqui, certo? Eu menti para você. E você está do lado de uma outra pessoa em sociedade. Eu sou obrigada a amplificar a minha mentira para essa outra pessoa, tá? E uma outra pessoa, e uma outra pessoa. Então, eu estou criando um quantum cada vez mais amplo do problema desse vício de mentir, dessa escolha de ente, porque a mentira sempre, o verbo sempre existiu antes do homem, ela sempre vai existir como ente. Né? A tribulação sempre vai existir. Então, essa é uma forma já de interpretação. A outra forma, que é bem interessante, que até para o justo ocorrerá tribulações.
Tá? E essa nova quântica, ela promete, ela vem como uma promessa que nem Heidegger vem prometendo o seu fenomenal, ela promete a você que você basta desejar que você vai ter tudo. Entende? Que é até uma crítica que eu trago em O Futuro Social de Heidegger, logo, logo na Amazon.com.br. Basta você desejar que você tem tudo. Não, não. Até no tempo e espaço, isso é uma leitura estoica, gente. Ele ata não parmênica estoica. No tempo e espaço, a tribulação sempre vai existir por mais justo que você seja. Você não está livre da tribulação. Então, poxa, se a gente tem essa perspectiva que mesmo eu sendo justo, a tribulação acontece, então pera um pouco, né? Então a minha perspectiva agora de caminhos espirituais já começaram também a se modificar, né? Porque o que é então ser justo, né? E aí já é um outro processo também de análise, agora doente, né? E desse fenômeno, de alguma forma, que é o justo e a justeza. Que eram debates de mesa, gente, greco-romanas, lá em Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides na Assembleia, que é uma obra também que eu vou estar trazendo para vocês. Ok. Então, isso são formas de entendimento. Claro que eu não vou entrar no debate de justo, justiça e justeza, né? Mesmo porque isso a gente pode futuramente trazer aqui nas terças-feiras. Quando a gente busca a palavra justiça dentro da Bíblia, quem faz justiça é aquilo que é maior que o homem, né? Evite o homem de sujar as suas mãos, por assim dizer, e tal. Porque existe um poder maior que o homem que age no tempo e espaço e juntamente com o homem quando ele está conecto a esta porta espiritual. Tá? E que ela começa num anel, numa conexão aqui no Logos de alguma forma. Então, se tem regras também para se entrar nessa conexão. E essa conexão não é uma pureza, tá bom? Não é um ser puritano. O ser puritano é o excedente da corda. Isso suja no ingresso. Não é o ser corrupto também. Não é o ser que deseja, né? Mas é um ser que compreende. É assim mais ou menos que eu trago na minha obra também, como observação. Claro que isso tudo, né, fica em aberto para melhorias e não corruptíveis de alguma forma. Beleza? Então, voltando a Provérbios capítulo 1, tá? Versículo 1. Então, entendendo esse peso de Provérbios agora, que é tipo uma constituição, né? Aquilo que vai trazer um conceito moral para se aplicar como norma moral a uma sociedade, certo? Sem religare. A Bíblia mesmo fala, o manuscrito mesmo fala que ele não é a favor de religares, tem aqui uma parte dele que fala isso, sem templos, porque os templos, Hebreus, livro de Hebreus, quem quis ser sacerdote, sacerdócio, foi Moisés, tá? Em Hebreus se fala que nunca se pediu sacerdócio, tá? E por isso que Jesus é o exemplo do caminho, da vida e da verdade, o Filho do Homem na Terra, explicando a vocês esses caminhos de alguma forma, tá? Como mais ou menos eu vos explico, porque eu não vou me colocar no lugar de Jesus, claro, né? Eu não sou. Primeiro que eu sou mulher, né? Bom, então, Provérbios, né, essas sabedorias agora de Salomão, tá? Agora, o que a gente precisa entender aqui antes de começar, gente? Se nós não entendermos dentro do manuscrito quem foi Salomão, não tem condições de começar a ler Provérbios. Nós precisamos entender esse personagem dentro da Bíblia, vírgula, filho de Davi. Nós também precisamos entender Davi e rei desse Israel, de alguma forma, então nós também precisamos entender Israel, tá bom? Então, rapidamente, né, eu pretendo, eu acredito que não vai ser rapidamente, tá? Mas a gente vai começar, então, a debater esses personagens antes de continuar o primeiro capítulo de Provérbios. Então, vai ser uma odisseia mesmo, uma navegação mesmo, tá? Então, quem é Davi e quem é Salomão? Em 1 Crônicas 2:12, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12 a 16, Davi, ele está descrito dessa forma a priori. E Boaz gerou a Obed. Guarda esse nome Obed, porque ele é uma chave importante de abertura sobre a Arca da Aliança de Deus com Davi em Obed-Edom, tá? Vírgula. E Obed gerou a Jessé. Então, Obed, de alguma forma, vem a ser o pai
de Jessé, tá? O avô de Davi, tá bom? Jessé é o pai. E Jessé gerou, prestem atenção, Eliabe, seu primogênito, número 1. Abinadab, o segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, a circunferência, que é o sétimo. Logo, Davi, ele vem simbolicamente em 1 Crônicas 2, 12 e 16, junto à compreensão da res corpore resistência, vou desenhá-la, tá? Que é o santo grau da espiritualidade e da ciência, uma pictografia arqueológica, a taça carregada por Jesus, filho do homem, como sendo o sétimo, tá? Vou colocar os números aqui. 13, 3, tá? E o valor central 10. Então, aqui estava o primogênito na mesa, no tabernáculo, tá? Filho de Jessé. Então, assim, primeiro, quando nós entendemos essa estrutura sobre a candeia, né? Obviamente que eles não eram filhos de qualquer coisa, não, tá? Eles tinham uma nobreza, uma realeza, né? Uma relação ali entre pessoas, né? Do campo, por assim dizer, mas com uma certa nobreza e faraônica também, porque os faraós se misturavam nessa época da história, tá? Então, nós temos aqui na mesa, como filhos de Jessé, o primogênito, que é Eliabe, Abinadab como 2, Simeia como 3, Natanael como 4, aqui na linha horizontal do equilíbrio vinha Radai, o 5º, Ozem como 6º na força da vara de Israel, porque conforme Balaão bíblico, o cetro de Israel, né, é a própria vara de Arão nascida no 6º dia, tá? E aqui é o horizonte da estrela, que é Jacó, tá? Que a gente tem Jacó e Israel, eles estão na intersecção dessa estrela. Jacó, que no horizonte como terra se torna Israel, né? Quando ele se arrepende das suas obras, tá? Ok? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. São todos simbologias de interpretação, tá? Junto com a candeia a priori. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Jacó, que é, então, irmão de Esaú, que isso é importante, tá? Vamos lá. Então, aqui, voltando a Davi. E o sétimo, então, tá? Onde que a gente estava, meu Deus? Tá aqui. E o sétimo, então, ó, que é Davi. Se Davi está como sétimo, simbolicamente, aqui dentro do manuscrito, tá? Porque o manuscrito ele é um paralelo, uma sobreposição, tá? Uma metafísica de interpretação. Então, ele é a curva. É aquilo que vai vir para modificar alguma coisa, uma condição e uma estrutura, tá? E por isso, então, que ele se torna o escolhido. Então, foram as suas irmãs desses 7 de Jessé, de Jessé, foram as suas irmãs Zeruia, 1, e Abigail, 2, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azel, 3. 3 por 2 do cisaramento. Então, a Bíblia aqui, ela está trazendo duas interpretações simbólicas na interpretação aqui, junto com a candeia, a taça de Jesus Cristo compreendida e os seus números, como signo arqueológico, a resistência, a res corpórea, mas para agora as condições de normas sociais, morais e entendimento da nossa própria história do passado com estes personagens de alguma forma, tá?
Então, essa sobreposição é, primeiro, entender que Davi ele vem como uma curva, ele vem para modificar algo. Essa é a condição de qualidade de entendimento na posição de Davi na candeia, tá? Junto a uma mesa de Jessé que conhecia a candeia, porque isso é comprovado na própria história de Davi. E segundo, tá? Além disso, eles compreendiam toda a trigonometria de uso. Então, em 1 Crônicas 2, 12 e 16, na verdade, 1 Crônicas 2, né, eu não abri, a gente tem um pulso trigonométrico da coisa para abrir com essa candeia, tá? Por isso que é o valor 7, a taça completa, e das suas irmãs nós temos 2 por 3. Então a gente tem sobreposto a isso e selado no livro como codex a própria trigonometria para ser aberta ali, tá? Que é aquela famosa matemática que os judeus procuram dentro dos manuscritos, né? E que George Cantor conhecia muito bem, tá bom? Bom, que vai levar também arqueologicamente agora com esse resgate, né, se bem organizado, orquestrado, a mais entendimentos dessa trigonometria da nossa antiguidade, tá? Dessa taça, desse signo arqueológico que é a resistência irrescorpórea compreendida por Descartes. Então, como primeira abertura, a gente já tem esse entendimento, né? E aí, o que que acontece? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui, que está me atrapalhando um pouco. Então, nós entendemos que Davi tem a sua importância. Mas o que então foi a história de Davi, gente, de alguma forma? Filho de Jessé e que tinha o seu avô como sendo Obed. Davi, ele foi ungido por um tal personagem que se chama Samuel, tá? Esse Samuel, ele tem uma história, gente, importantíssima no manuscrito e que deve ser compreendido sobre, então, essa reforma sobre agora essa Israel, de alguma forma, representativa, tá? Então, para entender rapidamente Samuel, quem ungiu Davi, nós temos que ir a 2 Samuel 24, será que é esse? Não, peraí, deixa eu ver se é esse. Não, peraí. É 2 Samuel 24? Deixa eu ver aqui se é 2 Samuel. Não é, desculpa. Desculpa, não. Para entender Samuel rapidamente, a gente tem que ir em 1 Samuel, tá? Vamos lá, então, em 1 Samuel. Deixa eu ir lá em 1 Samuel, porque a gente tem que entender esse personagem, tá? É super importante entender esse personagem. Por que a gente tem que entender eles? Porque Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, para conhecer a sabedoria. Então, a gente precisa conhecer essa sabedoria e instrução a partir do momento também que a gente conhece esses personagens, tá? Então, calma. Né? E toda essa história até aqui. Vamos lá, 1 Samuel. Então, em 1 Samuel, o que a gente tem? Houve um homem, tá, em Ramataim Zofim, que também é uma chave bíblica que eu não vou abrir, né? Que aí a gente vai para um outro caminho de interpretação de várias coisas, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Em Efraim, a gente tem agora uma simbologia dos filhos lá de Jacó, né? E que também é uma simbologia que eu não vou abrir, tá? Mas tem muita coisa, que senão aqui a gente não sai nunca para um entendimento. A gente vai abrir tudo por partes e vai começar a juntar todo esse puzzle. Então, esse homem tinha 2 mulheres, ele tinha 2 mulheres. Como era o problema de Jacó, gente? Jacó tinha 2 mulheres, tá? Só que a gente prestem atenção. Em Jacó, que vai se tornar Israel, nós temos, conforme Cântico dos Cânticos, e eu trago alguma coisa dessa simbologia em Jardim Cântico dos Cânticos, uma obra minha, né? Nós temos o problema do Monte de Gileade, tá? Nós temos um problema de Gileade.
Gileade, foi em Gileade, né, nesse monte de Gileade, de alguma forma, que Jacó e Labão fizeram uma aliança, tá? Labão era de Baal e que futuramente por Saul será carregado pelos benjamitas, essa mistureba de Baal, monismo e politeísmo ao mesmo tempo, tá? Então, Labão era politeísta, ao qual deu as suas duas mulheres para Jacó, as suas duas filhas para Jacó. E uma delas, até nessa história de Jacó, ela guarda embaixo da sua cama esses deuses politeístas, ela não se desata deles, tá? E ao mesmo tempo, Jacó, ele era de alguma forma monista, mas era um monista corrupto, tá, Jacob? Porque tanto que Esaú fez ele comer terra, tá? Na verdade, ele não estava mais carregando a verdade de Canaã. Quem foi para as terras de Edom, tá? Obed-Edom, que Davi vai fazer uma aliança com a arca, com o seu avô Obed e Edom de Esaú. Quem foi para as terras de Edom, que são dos cananeus, foi Esaú. Mas simbolicamente na Bíblia, no manuscrito, Esaú para Deus se torna palha, entende? Porque dentro dos preceitos cananitas, né, dos cananeus, que esperam essa terra que emana leite e mel e que defendem a verdade da taça, ao qual Jesus carrega, explicando esse problema para a samaritana, em frente aos poços de água, tá? De Jacó, o poço de Jacó, explicando tudo isso que eu vos explico de alguma forma, mas eu não sou Jesus, tá? É, então, o que, que a gente tem ali? A gente tem Esaú corrompendo também essas normas sociais de entendimento da verdade dessa taça, que ao mesmo tempo é a árvore, que tem o bem e o mal, né? E que ela se produz em bem e mal conforme a escolha do homem, tá? De alguma forma, ok? Tudo isso, gente, a gente vai compreender nesse caminhar aqui, tá? Né? Hoje é um introdutório, é um começo aí, então quem tiver dúvida pode escrever, eu tento ver se dá para responder, né? Quem tiver algo que queira saber a mais, lembrando que o caminho vai ser mesmo o caminho de um segmento ao espírito, ao alcance espiritual de alguma forma, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? Na condição, então, de 1 Samuel, ele tinha duas mulheres. Uma era Penina, que tinha filhos, e a outra era Ana, que não tinha filhos de jeito nenhum. E esse homem, ele subia, pois, da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, tá? Josué já tinha vencido com a arca, só que a arca foi deixada no Jordão. Jordão tem uma simbologia, gente, de seca, de deserto, que não é as terras de Canaã desse tabernáculo que emana leite e mel. Então, se Josué deixou a arca no Jordão, quer dizer que Josué não concluiu o campo, que é a cidade comprada por Abraão com os cananeus, que tem valor 400, que é o próprio valor da res corpore resistência do signo arqueológico, que são todas alegorias, tá? Todas alegorias, tá bom? Ok? Considerando cada quadrante com centro 10, 20, 30, 40. Então, o quadrado tem valor 40, quantificado 400, 4 mil, mil, milhares e milhões das chaves de Daniel bíblico. Ok, então assim, então eles iam direto para essa cidade de Siló e estavam ali os sacerdotes do Senhor. E esses sacerdotes eram Rofine e Finéias, que é uma chave super importante, o nome Finéias, e os dois filhos de Eli. Vamos agora a Finéias, tá? Eu só estou levantando o puzzle, tá? Quem era Finéias? Ok? Deixa eu só... Peraí, deixa eu só colocar aqui uma coisa, só para facilitar. Peraí. Peraí, tá? Pera um pouquinho.
Tá aqui, quer ver? Não. Deixa eu colocar aqui, peraí, então. Deixa eu entrar aqui, que é importante esse nome agora, peraí. Imitraninha, Finéia, Gerobizu, Crônicas. Tá. Tá aqui, ó. Tá em primeiro a Crônicas 64, tá? Quem era Finés? Claro, meus amados, claro que a gente tem vários Finéias. Como na vida aqui, na nossa sociedade, podem existir vários Davis, né? Mas logo de início, no manuscrito bíblico, quando se conta a cabeça e os nomes, essa simbologia é importante, porque é nos nomes que a gente tem os ganchos, conforme proposição 1 de elementos de Euclides, né, na coisa em si, os ganchos dessas relações, tá? E já logo em Gênesis a gente vê essa relação, aonde? Eu vou explicar como se é essa relação de gancho. O o pai de Noé, né? Qual é o nome dele mesmo? Gênesis, deixa eu lá, Gênesis 5, peraí. Gênesis 5. Esqueci o nome do pai de Noé, peraí. Gênesis 5. Só um minutinho, peraí. Lameque. Como é que eu vou esquecer o nome dele? O pai de Noé é Lameque, tá? Esse Lameque, ok? Ele aparece em Gênesis 4 como aquele que pecou 70 vezes 7 mais do que Caim, do problema de ter matado o pastor, depois de serem expulsos Adão e Eva do paraíso, que tem a árvore, que explica o bem e o mal, a ciência, a espiritualidade e tudo mais, e ferrar toda uma estrutura mundial de alguma forma, que é uma história da nossa civilização, tá? Então Lameque pecou, ele começou a construir uma cidade como um tipo de um faraó, obviamente que isso tem uma relação e está na nossa arqueologia com estelas egípcias, tá? Que não vem ao caso. Eu já tive alguns comentários em alguns vídeos na nossa página @Grau Novo Paradigma. E aí o que ele traz ali? Ele traz ali Lameque, então começa a construir a sua cidade e peca 70 vezes mais que Caim, de alguma forma, né? 70 vezes mais que Caim, que pecou 7 vezes. Corta Gênesis 4 a história desse personagem, que é Lameque, e ele reaparece como pai de Noé, Lameque, tá? E que é então o precursor desse dilúvio agora que vai ocorrer, sendo Noé, de alguma forma, um esperado, tá bom? Então veja que mesmo que Lameque, de Gênesis 4, não seja o pai de Noé, Lameque, num outro momento da história, né? Em Gênesis 5, Lameque é, de alguma forma, os mesmos na sua estrutura em ser, tá? Porque até que eu chamo de estigmatização daquela pessoa. Por exemplo, quem que vai dar o nome a um filho real hoje em sociedade de Caim? Caim não está estigmatizado como um nome na história daquele que pecou, né? Quem então vai dar o nome de Caim? Cauê até vai, mas Caim não dá, né? Então, quem que vai chamar o fulano? Que pai e mãe que vão chamar o fulano de Lameque, sendo que na história, né, da civilização, pelo menos daquela época, Lameque era símbolo de nome daquele que pecou 70 vezes 7, tá? Então, o pai de Noé ganhou um nome. Tá? Como eu ganhei o nome Rainha do Sul, o pai de Lameque ganhou o seu nome no livro da vida, né? Com um peso e medida de corrupção, por assim dizer. Tá? Lembrando que todos são homens, todos têm os seus, de alguma forma, ninguém substitui Deus, a perfeição de Deus, por assim dizer, mas que eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Tem a sua, que eu chamo de antipatias e simpatias, tem o seu dual da coisa lá. Mas é óbvio que os labaredas de fogo, que não são os luciferianos dentro dessa guerra nos céus,
vão ter não só o seu nome, como junto a si a verdadeira arma e armadura que carregam, como Rainha do Sul com a res corpórea resistência, que é a taça carregada por Jesus Cristo e que vos abre as coisas de alguma forma. Seria essa a simbologia da coisa, tá? Então esse é o fogo, é o verdadeiro fogo, labareda de fogo e as asas da fênix e tudo mais, como nome que você recebeu em peso e medida nesse livro da vida. E que agora carrega e para uma sociedade, representando o céu e a terra ao mesmo tempo. Dentro do livro da vida nós temos vários nomes, e um deles Lameque. Obviamente que os anjos labareda de fogo, diferente dos luciferianos, reconhecem, né, esses que vão carregar os nomes e vão estar fechados em si, sem as asas, sem esse conecto espiritual, promovendo essas atrocidades contrárias à verdade, o caminho e a vida, por assim dizer. Da taça, né? Tanto na área da ciência como na área da... Olha que legal, tá? Então, entenderam? Né? Eu acredito que para quem está envolvido, né, com alguns termos desses caminhos espirituais, está começando a ver muito mais, né? Eu acredito sim nisso, tá? Mas isso é já num patamar bem elevado da coisa, tá, gente? Então, Lameque. Quem que vai dar o nome de Lameque para o fulano, né? Então, esse peso e medida, ele já é uma perspectiva importante nos manuscritos bíblicos como a abertura das chaves. Então, Finéias, quem é Finéias? Opa, eu li alguma coisa de Finéias. E quem é Finéias? Está lá, em 1 Crônicas 6,4. E Eleazar, nossa, Eleazar, gerou a Finéias, ok? E quem é Finéias aqui? Deixa eu voltar lá para Samuel. Peraí, primeiro a Samuel, que eu saí daqui. E estavam ali, primeiro a Samuel 1, versículo 3. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, aonde aquele marido de Ana, que tinha duas mulheres como Jacó, subiu a Siló de ano em ano para fazer oração, porque Ana tinha a sua madre fechada, ela não gerava filhos e ela queria ter um filho. E ele amava muito Ana e ele queria que ela tivesse um filho. Então ele subiu para sacrificar ao Senhor dos Exércitos nesse templo, né, em Siló. E quem estava ali? Estava ali Ofine e Finéias. Finéias estava ali. Os dois filhos desse tal Eli, tá? E Finéias, em 1 Crônicas 64, foi gerado, que é uma simbologia, agora uma alegoria, por Eleazar. Quem é Eleazar? Eleazar, ele foi substituído por Moisés, tá? Tá aqui eu vou explicar quem é Eleazar, vocês vão ficar horrorizados agora. Peraí, Números 31, 20, tal. Deixa eu ir aqui deixa eu ir aqui, Números. Peraí. Eleazar, ele foi substituído, tá? Substituído. Ele, na verdade, me perdoe, Eleazar substituiu Arão, que tinha vara, que nasceu no sexto dia, tá? Que todos os faraós queriam. Então, ele substituiu Arão, tá? Ele era filho de Arão, por sinal, quando Moisés, no monte, assassinou seu próprio irmão Arão. Tá? Por quê? Por causa do problema da rebelião de Coré, que o livro de Judas pede antes de Apocalipse para ser relembrado. E o que foi a rebelião de Coré? Foi quando Moisés, que estava no deserto, que começou a caminhar no deserto, que deveria aquele povo ficar apenas por um dia, 11 dias, né? Que levou o povo para o deserto com a sabedoria dessa árvore, dessa taça, né? Junto com Arão, né? Prometendo a terra prometida.
Moisés, que estava caminhando bem, né, começou a subir. Isso a gente tem na história de Moisés, uma hora eu trago. Começou a subir na cabeça dele o poder. O poder. Então ele começou, por exemplo, a gente tem em uma das partes da história de Moisés, ele falando das leis de Deus, né, corrompendo todas as leis, claro, imputando o sacerdócio de que não podia se beber sangue e ao mesmo tempo na frente do povo ele estava bebendo sangue, né? Que a gente também tem uma dupla alegoria e simbologia aí, tá? Então Moisés, ele começa a subir tanto a cabeça dele, né, com esse poder, e ele era ignorante, né? Deus deu a sabedoria, mas a ignorância dele fez com que ele não conseguisse entender aquele poder. Que aí, então, com a rebelião de Coré, que foi uma relação de Arão conversando com a tribo de Coré lá, e explicando que Moisés estava corrompendo demais já a verdade, né? Por isso que ele quebra a tábua das leis 2 vezes. Ele quebra, ele rasga a lei, as normas morais, ele rasga, né? Por isso que ele fere a pedra. A resistência é uma pedra, ao mesmo tempo que é um poço simbólico. Então ele quebra a pedra com a própria vara dela. Ele quebra a pedra, entende? Então ele começa a entrar nessas noias, Moisés. E o que acontece? Quando Arão, então, vai falar para Coré, Moisés entra em cena, que ele já se tornou um faraó, literalmente, no deserto. O povo está no deserto, não está E ficou por 40 anos. O campo todo, 40 é o quadrado. O campo todo aqui. Então ele corrompeu Moisés, na verdade. Ele começou bem, tá? Como Noé começou bem, como Abraão começou bem, mas todos os homens vão ter as suas antipatias, certo? Então, quando a gente começa a compreender esses homens, gente, né, na história, a gente começa a compreender o quê? Peraí, então eu tenho um dualismo aí, né, no próprio homem, na própria representação desse homem. Então, eu vou ser Eleazar, eu vou ser Moisés. Se eu tiver poder, eu vou agir como Moisés no poder, criar essa chacina, ou vou agir como Abraão fez, então aí ele começa a ter várias explicações sobre o peso e medida desses nomes, por assim dizer. Eu vou fazer como Davi, que também pecou gravemente, ele pecou gravemente, tá? Ou eu vou ser Salomão, é nisso que a gente tem que chegar como entendimento a priori, tá bom? Da interpretação. Para começar, então, Provérbios. Então, hoje é um introdutório, tá? Então, o que Moisés fez, gente? O que Moisés fez? Ele pegou e começou a subir a cabeça e Araão foi lá na tribo de Coré e falou assim, gente, olha, ele está corrompendo. Essa é a vara, é assim que usa, essa é a árvore da vida, isso que tal, a minha vara, que nasceu no 6º dia, que eu tenho sabedoria como sacerdote, tá? É assim que todos os faraós querem essa vara, que promove a ciência, dá os caminhos da espiritualidade. E o que Moisés está fazendo? Levantando templos para sacrifício, fazendo da taça, da árvore, de alguma forma. Agora, candelabro, né? Construindo candelabros sem números sobre esse tabernáculo, colocando véus para fechar o entendimento das partes desse tabernáculo. Ele está, e a gente tem essas simbologias dentro do próprio manuscrito, caminhando como se caminhou a Torre de Babel de Nimrod, Noé, todos aliados nesse mesmo segmento, e dizendo ser agora monista de Israel. Tá? Israel, que é o símbolo de um Jacó arrependido. Só no final da vida que Jacó se arrependeu. Mas ali em José, que veio para administrar essa casa, nós temos o problema da taça simbólica dentro do saco e os irmãos sobre jumentos, que é uma simbologia também. Os jumentos agora se tornam o povo, então eles começam a reger sobre jumentos, que é os ignorantes agora, que não sabem da verdade. E por que a gente tem um problema da taça no saco em José, tá? Antes de iniciar essa história de Moisés, ok? Que vem salvar o povo de um faraó tirano. Porque José, ele diz ser adivinho, mentindo para os próprios irmãos quando ele manda colocar a taça dentro do saco. Então ali, mas que adivinho é esse? Como que ele mente? Isso não é da lei, não é da norma da lei. Não se mente, tá bom? E ele usa desse preceito, então. E ali ele faz uma aliança, então, com os irmãos. Depois da morte de Jacó, de alguma forma,
E começa então ali uma nova história que entra então em cena Moisés. Moisés então começa bem para libertar esse problema já corrupto de uma nova cidade, de um novo império que não seguem os preceitos de Canaã, dos filhos que querem uma cidade construída que emana leite e mel, com a verdade da ciência, a verdade dos caminhos espirituais. Então esse faraó modifica, como hoje também tudo está modificado nessa perspectiva, como nós estamos provando desses problemas monstruosos de Heidegger e tudo mais, desse ocultamento da resistência e res corpórea. Então, o que, que acontece ali? Então, entra Moisés, ele vai bem, só que ele começa, então, a quebrar as tábuas das leis quando ele começa a construir o seu tabernáculo. E aí, por isso que em Hebreus, vou repetir, nós temos o problema de que Moisés, que essas leis nunca solicitaram sacerdócio, como é Moisés para ser sacerdote. Porque você tem que ser um sacerdote rei de você mesmo, no caminho do entendimento, como educação espiritual de alguma forma, tá? Então, Moisés, vendo que Araão vai explicar tudo isso para Coré, ele desce então do seu posto faraônico, vai até o povo ali. Eu tenho até um vídeo sobre isso, depois eu tento colocar aqui. Vai até o povo lá, e chegando lá, lá em Coré, na rebelião que começou essa rebelião em Coré, o que, que ele faz? Ele pega, tá? Ai, desculpa, tá coçando aqui. Ele pega e então abre o chão se abre como fenda e todo mundo com chuva de fogo cai dentro e mata lá. Ele manda primeiro, de forma horrorosa, todos esses da rebelião ficarem nas frentes de suas tendas. Ele manda com seus guardas, tudo, ficarem nas frentes de suas tendas os filhos, as criancinhas, os pais e as mães. E aí ele lança, então, esse fogo, dizendo que é o poder de Deus, abre o chão e todo mundo blum. Tá? Então esse é Moisés. Na sequência, o que que acontece? Ele convida então, ele já tinha percebido que Arão fez parte disso, porque na sequência a gente tem uma cena de Arão junto com esse problema da rebelião de Coré, falando com Moisés, e aí a gente tem subjetivamente a gente tem essa cena mostrando que Moisés percebeu a relação de Arão com essa rebelião, né? E na sequência, então, ele convida Arão para ir para o monte, e lá no monte ele mata Arão, tira as roupas de Arão e coloca as roupas de Arão, sacerdote, em Eleazar. E Eleazar, que é filho de Arão, se torna então esse novo sacerdote do tabernáculo de Moisés daquela época, tá? E que tem aí, como eu disse, aquele que gerou Finéias, tá? Prestem atenção. Ai, desculpa a emoção. Então, em Números 31, a gente tem um pouco de quem é Eleazar, tá? Lembrando que Moisés, ele era simpático, ele começou bem, mas olha o que ele fez. Contra a taça, contra um povo, para construir um tipo de cidade. E o povo viveu no deserto, exatamente por causa desse problema, tá? Bom, e Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias também foi à guerra. Números 31, versículo 6. Que é filho desse Eleazar, que substituiu como sacerdócio, como sacerdote, o tabernáculo de Moisés, Arão, que foi morto por causa da rebelião de Coré, como expliquei. Né? Eleazar, o sacerdote de Moisés, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido de sua mão. Né? Os vasos do santuário é a sabedoria da taça e as trombetas do alarido é o que essa sabedoria traz como ciência. Então ele tinha muita potência, né, nessa condição aí. E pelejaram contra os midianitas. E também tem simbologia, mas não vai entrar, como o Senhor ordenara, o Senhor de Moisés, tá? Já não é mais o Senhor, tá? É o Senhor de Moisés. E eles mataram, né, todos os homens pelo poder de Moisés, tá bom? Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, né? Os reis dos midianitas e tudo mais, tá? Mas o mais interessante, que depois que eles queimam toda a cidade, e tomam todo o despojo, Finéias, que foi gerado por Eleazar, esse novo sacerdote do tabernáculo de Moisés, eles trouxeram a Moisés e a Eleazar, através de Finéias,
e Eleazar o sacerdote, e a congregação desses filhos de Israel, lembrando que Coré já foi morto na rebelião, né? Teve aquela chacina, tá? Para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó, juntos ao Jordão, a escuridão, de alguma forma, tem essa simbologia sobreposta, tá? Então, porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da congregação, com medo e aliados a Moisés, saíram a recebê-los fora do arraial, tá? Veja agora as normas de Moisés. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaistes viver todas as mulheres? Aí começa a coisa. Gente, olha, existiu um Hitler, não existiu? Da mesma forma que existiu um Hitler, existiu um Moisés e um Eleazar. Tá? Porque agora o que eles vão fazer é literalmente um campo de holocausto dentro do tabernáculo de Moisés como ordem. E na frente do povo, para o povo entender quem era ele em poder. Um Hitler, praticamente. Tá? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, que é o que ele usa, né, deram ocasião aos filhos de Israel. Balaão já tinha sido morto, eu não sei se ele já tinha sido morto ou se ele já tinha sido morto por Moisés, eu não sei se tem Josué envolvido, mas não vou entrar nesse detalhe, tá? Balaão tem uma outra condição também de entendimento que é importante, mas não vou entrar nesse detalhe. Deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. E o que é Peor, gente? É tanto Baal Peor como Bet Peor. É aquele problema de Gileade, da relação de Jacó e Balaão se unindo entre politeísta e monista e criando um futuro que venha a ser futuramente, por resgate arqueológico, o Império Aquimênidas, que Parmênides está aliado e construindo, tá? E Aristóteles também, tá? O problema é que quando Balaão, quando Jacó e Labão se unem entre politeísmo e monoteísta, que então envolve os problemas do zoroatrismo e zoroastro, o que acontece? Nós temos ali eles fazendo aquela pedra que tinha nome Bet, tá? Do problema de Nimrod, construindo agora sobre ela um novo nome, né? Que é o nome Galeed. E a pedra nada mais é que o signo arqueológico que vai se tornar candelabro na mesa de Moisés. Tá bom? Então, o que acontece? Então, ele usa esse caso de Peor, que é a lei que ele está seguindo, dessa relação zoroástrica de Labão e Jacó, tá? Jacó que não é Israel arrependido, tá? Para então dizer que por causa disso houve praga entre a congregação do Senhor, para garantir a sua congregação e o seu sacerdócio e o seu sistema literalmente faraônico de poder. Tá? Então esse é Moisés. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças. Então ele começa a mandar e a falar o que tem que ser feito aqui em Números 31. Vocês vão matar todos os homens que estão entre as crianças e vão matar todas as mulheres que conheceu algum homem, né? E deitando-se com elas. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, vocês vão pegar para vós, né? Para deixar o povo um pouco feliz. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, tá? E se purificar e tal, tal. Aí ele fala aqui, e aí disse, aí eu tô pulando, tá? E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, ouro e prata e cobre, ferro, estanho e chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, vocês vão fazer passar pelo fogo, para que fique limpa, se purifique desses porcos, por assim dizer. Né, com a água dessa purificação desse nosso tabernáculo, né, de Eleazar e Moisés agora, né? Mas tudo que não pode resistir ao fogo, passai pela água, tá? Também lavareis as vossas roupas no 7º dia, que aí seriam as roupas, tá? E fiqueis limpos.
Falou mais o Senhor a Moisés. Aí Moisés entra de novo e profere de novo. Faze a soma da presa que foi tomada. A presa. Quem são a presa? Números 31 e Números, capítulo 31, versículo 26. Fazem a soma da presa que foi tomada, vírgula, de homens, que é a presa, e de animais, vírgula, tu e Eleazar, o sacerdote, que é Finéias e Eleazar, provavelmente, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em duas metades entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens da guerra, que saíram a esta peleja de cada 500 homens, uma alma. Ora, se vai tomar uma alma, vai matar. Dos homens, e 2 bois, e dos jumentos e tal, entende? Então, da sua metade tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar. Então, os caras começaram a ficar amarelo. Peraí, então vai tirar dos próprios que foram para a peleja, vai tirar uma alma para ir para Eleazar? Acabou a vida do cara. Todo mundo já sabia que eles iam ser mortos. Entende? Eleazar, então, ele carregava ali, de alguma forma, aquilo que aconteceu entre os maias e os astecas, por assim dizer. Tá? Tudo para ocultar essa verdade arqueológica da árvore e corromper a lei e as suas normas, tá bom? E tudo por poder. Então, esses eram os caras, tá? Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, das ovelhas e de todos os animais, e os dará aos levitas que têm cuidado da guarda. Ufa, que é menos pior, né? E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara. Então passou pelo fogo. E aí, conforme vai lendo o Números 31, passou pelo fogo essas presas, esses homens, mulheres, que nem foi o holocausto de Hitler, tá? E crianças também, as suas almas. Foi assim que ele fez, e na frente do povo. Para o povo entender, como já deveria ter entendido, quem era ele na rebelião de Coré agora. Né? Que ele não poupou nem a vida do seu próprio irmão Arão e nem a tal ovelha ruiva que era sua própria irmã Miriam, ao qual com lepra foi colocada numa água para a purificação daquele que pecava as leis de Moisés e tinha que ir lá beber essa água onde o corpo dessa irmã dele estava mergulhado. Eu ainda vos trago essas interpretações, tá? Tem aqui na Bíblia, eu trago para apresentar. Não hoje, tá? Então, quando? Primeiro a Samuel 1. Vamos voltar agora a Samuel, quem foi que ungiu futuramente Davi, tá? Primeiro a Samuel 1. Então aquele homem que tinha duas mulheres, Penina e Ana, subiu de ano em ano para sacrificar para esse templo, que é a continuação desse tabernáculo de Moisés e de Eleazar como sacerdote. Por isso que nós temos Finéias lá dentro desse. E os que tem esse nome, que carrega esse nome como filho de Eli, que era o dono desse templo, tá? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava demais Ana e queria que Ana tivesse um filho, mas ela não conseguia ter um filho, e ela estava aflita, ela queria ter um filho. E quem vai nascer de Ana? Samuel. E a sua rival excessivamente a provocava, que é aquela mesma historinha de Jacó com as duas mulheres, né? As duas mulheres se provocando, porque tem um homem, uma coisa ridícula, né? E tudo mais dentro da casa. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre Ana subia e queria que a Ana tivesse um filho e tal mais. Então Ana se levantou. Então Eucana, seu marido, Eucana é o nome do marido, me perdoe, tá? Ele disse, Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque eu te amo, Ana, não fica assim. Então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, estavam lá no templo de Eli. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo desse Senhor, do Senhor, tá? Dos exércitos.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, né? Tipo, vai ser cortado o cabelo, né? De alguma forma. Isso também é uma simbologia, tá? Que tem a ver com sabedoria, extensão da sabedoria, como a extensão do chapéu e tal. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, sentado no trono, que já era meio cego, meio porcão ali, observou a boca da mulher, porque ele era meio surdo também, conforme Samuel 1 vai explicar, tá? Porquanto Ana, no seu coração falava, e ela ficava falando assim. Só se moviam os seus lábios, não, mas ele era meio surdo também. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Quer dizer, ele além de ser um sacerdote porco, né, todo zoado, como é descrito em 1 Samuel, esse Eli desse templo, ele ele ainda, tipo, era assim, tipo, ai, meu, que bosta, essa mulher tá me irritando, sabe? Bem aqueles tipo assim, tá? E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho, né? E fala desse jeito com ela. E aí Ana respondeu, não, é que eu quero ter um filho, eu tô aqui orando, né? Não é bebida forte e tal. Então ele disse, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, eu não sou de Belial, né? Lembrando que esse templo é da relação monista, né, por causa de Eleazar e do sacerdócio agora, de mesa, de um candelabro sem números de Moisés, da relação daquele problema de Jacó e Labão, da relação monista com politeísta, e do levantamento do tabernáculo de Moisés com o véu, né, esse problema aí, de um candelabro que fica sem números ao entendimento, unido a Eleazar, e é toda essa chacina aí que a gente compreendeu. Então, era a extensão, esse templo é a extensão disso, e que Finéias estava lá dentro, filho de Eleazar, tá? E é simbolicamente esse nome lá. Então, o que ele disse para ela? Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aí ela ficou tão feliz, coitada. Ela falou, nossa, acha tua serva graças aos teus olhos. E ela saiu correndo lá para Eucana e falou, eu recebi a graça do homem, que é o Eli, né? Aí o que acontece? Ela acabou tendo um filho, por incrível que pareça. E ela cumpriu aquilo que ela prometeu. Ela pegou esse filho, deu o nome a Samuel, e quando ele tinha ali a idade certa para isso, levou até o tabernáculo de Eli e deu Samuel para ser, então, um futuro servo do Senhor. Colocou lá dentro. E Samuel, ele cresceu dentro, né, desse tipo, desse tabernáculo. Ele foi iniciado ali como sacerdote, cresceu lá dentro. E ele começou, conforme 1 Samuel, a perceber que aquele templo era uma prostituição nível máxima. Com Finéias, eles recebiam ali os sacrifícios, jogavam de qualquer jeito, eles comiam os sacrifícios que recebiam, entrava o dinheiro, dividia o dinheiro entre eles. É tudo que está acontecendo hoje dentro dos templos, tá? Era o que estava acontecendo ali. Samuel, num desses momentos, ele recebe então a mãe dele, super feliz, porque o filhinho estava lá dentro, e falando que Deus respondeu a ela de tal forma que ele era uma bênção, tão bênção para ela, entende? E que esse Deus de Eli respondeu para ela de alguma forma, desse templo. Samuel ali, eu acho que ele sofreu uma catarse tão violenta que mostra aqui em 1 Samuel, quando viu a mãe dele, né, acreditando nessa mentira, porque aquele templo era um templo de mentira, tá? Que ele então se tornou literalmente um altruísta. E foi ali, a partir dali, que ele decidiu reformar o templo de Deus, o verdadeiro, tá? Porque ele conhecia a árvore, ele estava instruído e conhecia a arqueologia. E ele conhecia as leis que regiam essa cidade que emana leite e mel de Canaã, ao qual Eli e Finéias estavam corrompendo e enganando um povo,
né? E ele reconhecia a Deus, o Apeiron, o futuro Apeiron de Anaximandro, que a tudo inclui e governa, e ao qual então vai trazer, né, a própria mãe de Samuel a esse milagre, por assim dizer, tá? Que a gente ainda vai debater essas coisas. E o que acontece? E nessa reforma, então, a primeira coisa que Samuel faz numa luta, né? Que agora vai ser a história de 1º e 2º Samuel, ele unge Saul, que começa a ter então uma relação com os benjamitas e os de Belial, por assim dizer. Continua mantendo os problemas do templo de Eli, como a gente viu, que é esses sacrifícios de bodes e carneiros e essa prostituição de dízimos e tudo mais. E ali então Samuel se levanta, vai até Saul e fala: e aí, Saul, como é que é? Será que Deus realmente quer sacrifício de bodes ou que você obedeça ao Senhor nos preceitos e nas normas morais? Tá? E aí então ele substitui Saul, ungindo então o 7º, que é Davi, e dá de Jessé ali, que conhecem então a res corpórea e a resistência, como a gente viu, tá? Então o filho de Davi, o filho de Jessé, que é Davi, ele então, na história dele, eu vou fazer um resumão, ele então, o que ele faz? Ele vai muito bem, não levanta templo, como no caso, e começa a juntar então o povo para esse caminho e tipo de cidade, que é uma cidade que pretende, né, trazer a verdade tanto para os maiores como os menores, tá? A compreender essas normas de Canaã, que Esaú sobre ela se tornou palha, tá? Que ele também, em um determinado momento, como homem, trocou essas normas por um prato de guisado, tá? E aí, o que acontece, então? Davi, nessa reforma, ele acaba caindo numa tentação imoral, que é, então, ter a mulher de um amigo dele do exército. E ele, então, manda matar este amigo. Ele coloca ele, na verdade, na frente de guerra, tá? Ele na frente para guerrear. Ele morre, então, porque Davi determinou que ele teria que estar nesse fronte de guerra. E ali, finalmente, por vontade de ter a mulher dele, morrendo ele, saindo ele do caminho, ele pega então a mulher dele e tem então com essa mulher Salomão. Esse era o mal e a fraqueza de alma de Davi, tá? E ali se levanta, se eu não me engano, é Samuel e já leva então a palavra do Senhor para Davi, dizendo que isso estava claro para Deus que Davi tinha corrompido, que ele não ia perder o estatuto dele como rei, mas que ele ia então sofrer. E realmente, nessa altura, como ungido e como representante de um futuro, de uma reforma, nessa guerra dos céus, quando Davi gera esse pecado moral na terra, uma das filhas dele é estrupada, ele é apedrejado, tudo começa a acontecer de forma horrorosa. Tá? Por quê? Porque o Apeiron, que a tudo inclui, a tudo governa, que a gente ainda vai entrar nesses preceitos mais elevados espirituais, ele age sobre o homem existencial. E ainda mais quando ele tem esse nome, né, de cumprimento, por assim dizer, nos caminhos daquilo que vem para se cumprir, tá? Entre o céu e a terra e na nossa vida aqui social, tá? Por assim dizer, tá? A gente ainda entra nesses preceitos. E aí, o que acontece? Então, acontece tudo isso, tá? Com Davi, e Davi acaba tendo Salomão com essa mulher, tá? Então, Salomão, simbolicamente, alegoricamente, nasceu de pecado, certo? E quando Davi passa o tabernáculo, porque assim, além de nascer de pecado, quando Davi está para morrer, quem vai pedir o trono de Salomão é a mãe de Davi. Fala, olha, não para os seus filhos, você vai dar o trono para Salomão. E Davi acaba dando, por alguma pressão interna, ele acaba dando o trono para Salomão, só que lá, antes de entrar a história de Salomão, ele diz, pequei. Ele faz a contagem da tribo e diz, pequei. E o que ele passa para Salomão como sabedoria? O tabernáculo de Moisés.
para continuar o tabernáculo de Moisés. Tanto que Salomão, agora com Hiram Rabife, vai relevantar esse templo de Eli. Enquanto em Davi não se levantou templos, pela reforma de Samuel, em Salomão levanta novamente esses templos para sacrifícios de bois, de bodes, de dinheiro, de dízimos, e ali finalmente a gente tem uma cidade agora nessa história do Velho Testamento conclusa, tá? Salomão começa bem, como Moisés começa bem até o momento que ele tem que pagar Hiram Rabife, e Hiram Rabife reclama: que sabedoria é essa? Que dinheiro é esse que você está me dando? Trabalhei para você aqui tantos anos, Salomão. Né? Então essas são as agora sabedorias de Salomão, né? As suas astúcias e espertezas. E ali, em um dado momento, nós temos já Salomão, né? Sendo entronizado pela sua mãe e sem mulher, com várias mulheres. Em 1 Reis 11:1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, então ele fez a festa lá, ele começou a virar um futuro tipo de César de mesa, tá? Para reinar com seus templos e dinheiro, que a gente até tem esse problema desse tipo, né? Lá em Davi, em Daniel, na época do Império Aquimênidas, a gente tem essa mesma expressão de tipos de homens no poder, né? Estão lá com o rei, aí aparece a palavra do Senhor e acaba com a graça de todo mundo. Né? Porque eles estão lá bebendo na taça com vinho, e na maior prostituição. Tá? Para reger um povo com os seus que seria simbolicamente com as suas salas, com as suas iniciáticas, com a sua hermética, com o seu estado, a sua ciência toda corrompida, tá? E tudo para os seus próprios empreendimentos. Beleza? Então Salomão, ele acaba também se corrompendo em si mesmo de alguma forma, e ele corrompe de tal forma que Roboão, que é o seu filho, vai perder todo o reino de Salomão do dia para a noite, por causa do problema agora de Jeroboão, tá? Então, assim, aquilo que Salomão levantou, que ele foi milionário, perdeu tudo com o filho, certo? Então, isso prova, mais uma vez, esse poder de um universo vivo, né? Que a ignorância é imperdoável e que como se acaba esse próprio poder de Salomão na representação do seu filho. Quando o seu filho entra, o estado ali de Salomão está totalmente já corrompido e enfraquecido, tanto que o filho dele não tem força nenhuma, porque só tem prostituto no poder e ele perde tudo, tá? Então é uma não sabedoria, na verdade, tá? É um exemplo, então, também de tipo de rei para se pensar e para seguir. Então a gente conseguiu entender um pouco quem é Davi e quem é Salomão. Eles tiveram os seus momentos excelsos de sabedoria, sim. Eles tiveram os seus movimentos positivos e de ações, sim. Salomão, quando ele manda dividir aquele filho, logo no começo do seu reinado, ele foi muito sábio, né? Tipo, as mães brigavam e ele criou ali uma forma, ele se colocou como juiz daquela briga entre duas mulheres pelo filho. O filho era de uma, que era legítimo, não era da outra. Então ele mandou cortar o filho, né, no meio, já que estavam brigando pelo filho. E aí a mulher que era a mãe verdadeira falou: não, então deixa o filho com a mulher que é a mãe falsa. E aí ele descobriu quem era a mãe verdadeira. Quer dizer, ele teve momentos de sabedoria, tá? Mas ele teve momentos de altíssima corrupção. A mesma coisa com Moisés, a mesma coisa com Abraão. Então esse dualismo do homem na representação agora do tabernáculo é importante entender. Tá? Para se interpretar com sabedoria e prudência as coisas de Provérbios agora, tá bom? E junto, obviamente, com essa candeia. Então, Provérbios de Salomão, né? E Provérbios são as normas, certo? De morais, né? Conceitos morais, a sabedoria que vem, então, de Salomão, que foi filho de Davi, e que foi rei desse tipo de Israel. Você entra agora na leitura com uma outra perspectiva, né?
Ou seja, você entra mais antenado, né? Tipo, peraí, né? Porque eu sei quem foi Salomão. Eu sei que Salomão começou bem, mas fez muita coisa bem feia ali, né? Corrompeu, ele resgatou o tabernáculo de Moisés. Então, que sabedorias são essas? Então, essa perspectiva é importantíssima entrar em Provérbios. Porque quando você entra, que sabedorias são essas? Você vai ler com mais atenção. Então, isso não está proposital aqui dessa forma, porque é para você ler com mais atenção mesmo. Que sabedorias são essas? Já com esse ponto de interrogação, que não é um prato dado para você seguir, mas é um prato dado para agora você começar realmente a cogitar, tá? Essa perspectiva, todos os clássicos modulares têm, por quê? Porque eles abrem o próprio manuscrito com a candeia, tá? Por sinal do problema da arca, que é Newton que escreve, de Daniel a Apocalipse de São João, a sua obra, ele traz esse problema do tabernáculo de Moisés, tá? Então, entrando assim já em Provérbios, no versículo 2, para se conhecer agora. Então, os provérbios Provérbios de Salomão, filho de Davi, reis de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, tá? Salomão foi justo, teve juízo, aplicou equidade, né? O que foram esses homens no passado? Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, tá? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos, tá? Para entender os provérbios e sua interpretação também, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, são proposições, tá? Essas normas. E 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E a gente já tem uma catarse aqui. Salomão temeu ao Senhor? Salomão temeu ao tempo e espaço quando ele criou esses templos e corrompeu a verdade, né? Por que Davi pecou? Davi, quando ele pecou, matando seu amigo para ter aquela mulher a qualquer custo, ao qual fez dali nascer Salomão de pecado, ele temeu ao Senhor naquele momento, né? E aí são, então, o maldito do homem confia no homem e as falhas do próprio homem, que nunca vai ser Deus perfeito na terra, mas que ele precisa entender, por interpretação, todas essas coisas para evitar erros, por mínimo que seja, porque aqui se planta e aqui se recebe, tá? Por incrível que pareça. Só que a tribulação sempre vai existir também para o justo, né? E isso tem que ter nessa instrução e nesse conhecimento. Para ali, então, agora se reorganizando, entender o porquê disso e como disso. Então, quando você começa a entender esses caminhos, você começa a olhar e falar, pera um pouco, se a África, então, está com fome, existe algum problema ali, é um problema causalístico. Se a gente está vivendo essa situação, é porque tem um problema. Então a gente começa a ter uma outra perspectiva também, né? Entre céu e terra agora da coisa de entendimento, a priori bem terra, tá, gente? Porque esse espírito de luz, ele também existe, mas não é aqui ainda que a gente vai estar se adentrando nesses caminhos. O importante agora é entender o tabernáculo, tá? Para caminhar para isso. Então, eu vou finalizar agora falando sobre Obed-Edom, tá? Então, a arca, né? A arca, quando Davi está reinando ali, naquele momento de auge dele, que ele ainda não pecou com essa mulher para ter Salomão, ele leva por 3 meses a arca para a casa de Obed-Edom. Obed é o seu avô, né, simbolicamente como nome, e Edom é de Esaú, porque, portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom.
Só que Esaú, né, trocou a responsabilidade das normas e leis de Canaã por um prato de guisado, tá? Mas Davi, aqui é importante essa simbologia, que mostra então a relação de Davi com a arca de Deus, com a sabedoria da arca, da chave que leva a arca de Deus, que tem ciência e caminhos espirituais, mostra aqui uma relação então de Davi com os cananeus, resgatando esses cananeus de alguma forma, junto com aquilo que faz parte da sua própria família, que é o nome de seu avô, por assim dizer, tá? E é interessante também isso, que lá na frente vai ter um problema, já em Salomão, Roboão, vai ter um problema, então, desses edemonitas, edomitas, né? Edomeu, né? É, da descendência do rei de Edom, sobrepujando o filho de Salomão, por assim dizer, vai ter guerra e tudo mais. Mas aí também a gente já tem um outro problema, que não é os verdadeiros cananeus, e por isso que Esaú se torna palha em um momento profético aqui de Deus, como chave a priori, como chave, tá? Lembrando que as profecias têm peso e medida. Bom, gente, então é isso, né? Hoje foi um introdutório. Não, não, para. Agora não, fica aqui. É isso. Hoje foi um introdutório. Na próxima terça, a gente vai então começar a abrir as normas, né, desse entendimento. Agora não. As normas desse entendimento que levam às normas morais, à construção do homem a priori, entre céu e terra, né? Na verdade, entre terra ainda, mas para esse caminho, né? Agora, esse pequeno caminhar para esse espiritual, esse homem existencial e espiritual ao mesmo tempo, que agora vai se conhecendo, né, e se abrangendo em si mesmo a priori, tá? Para ir ingressando aí em outros caminhos mais amplos. Então, essa é uma forma de interpretar a Bíblia e que tem muita importância, peso e medida. Pois, como eu disse, você vai ser Salomão, como Salomão, quando estiver lá no topo, ou você vai ser como Davi, tendo ali, só um minutinho, Henrique. Mãe, vamos já acabou? Não, se você não parar, eu não vou ganhar. Se você vai ter ali, como Davi, na hora do seu auge de glória, né? Não tá nem aí, vai matar um cara para catar a mulher do outro, né? Sabe? Então você vai ser Davi nesse momento que Davi errou gravemente, né? Você tem temor, conforme Provérbios, você tem temor ao Senhor, realmente ao tempo e espaço, ao apeiron que a tudo inclui, a tudo governa, e está em mim e eu estou nele, né? A ponto de seguir essas normas agora morais com firmeza, sem imputação de regra, mas entender que isso e aquilo não se aplica, ao qual Provérbios, conforme a gente vai ver terça-feira que vem, vai explicar o que realmente no tempo e espaço, estoicamente, vale a pena plantar ou não vale a pena plantar. Essa escolha é sua, tá bom? Então, um grande beijo. Espero que as 7 igrejas comecem a se levantar para uma verdadeira reforma. Lembrando que a gente ainda vai entrar nesse problema dos calvinistas dos muros, tá? E começar a compreender realmente quem foi Lutero para futuramente influenciar a própria Academia de Mersenne, ao qual Descartes, Galileu estavam ali inclusos. Um grande beijo e até terça que vem. E muito obrigada. E compartilha meu vídeo, tá bom? Obrigada. Tchau. Que legal! Que bom. Né?